pergunta sobre o São Paulo é a seguinte, começa com o Vampeta e nós vamos ouvir os meus companheiros todos. O Pablo é bom o suficiente para que peçam por ele 7 milhões de euros e mais 2 ou 3 jogadores? É bom? Vale a pena colocar esse dinheiro no jogador Pablo? E estamos conversando. Ou não? Então a gente vai tentar saber o que vocês pensam. Começa com o Vampeta. O São Paulo que está pensando aí, né, na Libertadores, né, e como jogador, muito bom jogador. O valor, se você pega um atleta para comprar por 7 milhões pensando que vai repassar ele depois para a Europa, esquece que você pode utilizá-lo, fazer com que ele valorize com a camisa de São Paulo, com a Libertadores e tudo, mas para o mercado asiático. Para a Europa eu acho difícil o Pablo voltar, já teve por lá, né? Como o reforço vem, tem que saber o lado financeiro. Eu sou bom em matemática, mas se eu trabalhasse com futebol, não precisaria em caixa, não. Tem um dinheiro, o dinheiro não é pro clube, o dinheiro é pra você reforçar o seu time e a torcida tá no dia seguinte discutindo com o outro. Você não pode ver um Palmeiras voando, gastando, um Corinthians tentando se organizar, um Santos, e achar que o São Paulo é um morto, que não tem dinheiro. O São Paulo foi o time que mais gastou esse ano em contratações. Se deu certo ou não dentro do campo, pelo menos voltou a Libertadores de novo. O ano passado foi um sofrimento ali pra não cair. E esse ano tá numa pré-Libertadores que vai passar. Vai pegar o Danúbio? Talheres. O Ian que tá preocupado. Talheres eu vou pegar daqui a pouco aqui, que eu vou comer um bacalhau, sei lá. Vou pegar o Talheres. Eu não sei, hoje é que dia pro terça? Terça. Então é um picadinho mesmo, com um Talheres. Então é o seguinte, eu acho que é caro, mas se é, não vamos não vamos esquecer que é a camisa do São Paulo, o time que mais botou público, segunda maior média de público do Campeonato Brasileiro. Se vir coisa boa e o time jogar bem, a torcida comparece. E aí, Bruno? Eu vou bem na linha do Vampeta. É um preço alto, né? Não é um investimento para ter lucro depois financeiro. O Pablo, 26 anos, não vai ser revendido para a Europa. Pode ser revendido para a China, para a Arábia Saudita, mas para a Europa não vai. Então, e dificilmente por um valor como esse, mais de 7 milhões de euros. Então, é um investimento para o time. E ele é um bom jogador, acho que o Pablo é um jogador muito bom. O São Paulo tem feito altos investimentos nos últimos anos, até citei alguns no Camisa 10, acho que 2 pelo menos são muito altos para a realidade brasileira e são bons jogadores. O Everton, o São Paulo pagou caro para tirar do Flamengo e em 2017 tirou o Lucas Prato do Atlético Mineiro também pagando bem alto. Ganhou. Foi 1 milhão. Foi. O próprio Diego Souza, o São Paulo pagou 10 milhões de reais para um jogador de mais de 30 anos. Então o São Paulo tem investido no time. O problema é o São Paulo dar sequência a alguma coisa. Esse tem sido o problema. O São Paulo, quando é eliminado, perde algum jogo, ele já muda tudo, já vira tudo de ponta cabeça. O São Paulo tem grana, ou pelo menos está investindo, mas tem que dar sequência, tem que saber o que quer. E esse tem sido o problema do São Paulo. Não é questão de não conseguir contratar porque tem contratado. O Pablo, aí a notícia do dia, Bruno Prado. Que salto de qualidade pode dar a equipe do São Paulo, a contratação do atacante do Atlético Paranaense? Eu gosto bastante, é um jogador que normalmente atua como centroavante, mas pode jogar também fora da área, é dinâmico, é um jogador técnico, né? Não é aquele centroavante de força que você vai meter bola longa para ele segurar, ele é um cara que você precisa entrar tabelando com ele toca, abre espaço, finaliza bem, é uma ótima contratação. Muita gente fala dos valores. É claro que é um valor bem alto, né? O São Paulo está investindo mais de 7 milhões de euros num jogador de 26 anos, né? São valores altos. Mas é um cara que vai acrescentar o São Paulo, aí depende muito do que você quer. O São Paulo, acho que dificilmente ele vai ter lucro com uma venda do Pablo. Vamos supor que ele fique aí 2 anos. Ele, com 28 anos, ninguém acho que vai pagar mais de 7 milhões de euros pelo Pablo. Então ele está investindo num jogador pro time. E o São Paulo tem feito isso. Aí é uma outra questão. O dinheiro não tem sido um problema. Aí eu não sei se eles estão gastando mais do que podem. Essa é outra discussão. Mas o São Paulo recentemente tirou o Lucas Prato do Atlético Mineiro. Ano passado ele trouxe o Diego Souza com alto investimento. Trouxe o Everton do Flamengo com alto investimento. O goleiro Jean também com alto investimento. Então o São Paulo tem investido pesado. O problema tem sido não dar sequência. É um desespero pelo jejum de títulos. São Paulo ele não segue uma ideia. Qualquer derrota causa uma confusão enorme. Aí o cara já não serve mais, aí tem que trocar, aí a torcida pressiona e troca o treinador. Esse tem sido o problema, porque investir, o São Paulo tem investido bastante. Daniel Lian.
O São Paulo tem que contratar jogador para parte técnica, não tem que valorizar jogador para depois vender. Não é banco, então tem que contratar para ganhar título. O jogador é para entrar no time, jogar e dar resultados para a equipe. Isso é que o São Paulo tem que se focar, é parar de ficar vendendo as peças tão cedo também, enfim, que já vem, tem que fazer caixa, mas pagar dívida, essa coisa toda. Claro que tem que saldar as dívidas, mas primeiro você precisa pensar tecnicamente para o time. Aliás, se pensar desta forma, o São Paulo ganhando títulos, vai atrair mais patrocínios, vai deixar a torcida um pouco mais contente, vai vender mais camisas, essa coisa toda. É uma bola de neve. E o São Paulo tem que ver deste prisma as contratações. Então, eu acho que foi uma boa contratação a do Pablo, caso realmente já seja aí confirmado. É claro que é caro, o valor é muito alto esse valor, mas se corresponder tecnicamente, que é o que o São Paulo precisa, é uma boa contratação. Tem gente questionando, mas com esse dinheiro você poderia trazer o Caleri, por exemplo, lá da Espanha. Mas o Caleri não vai saber se ele quer botar. A torcida queria Caleri. Fica sempre falando, o Caleri, torcida sempre vai fala. botar, não vai. Mas ele tá lá, tá em time até pequeno da Europa. Mas ele parece que os investidores também ainda têm alguma expectativa do Caleri, dele poder jogar em times melhores na Europa. Isso não vai acontecer. Um dia ele vai voltar, mas não sei se estará aí com uma disposição total para voltar aí. E também, tecnicamente, é uma dor no peito para voltar. Mas foi um jogador bom na história do São Paulo. Europa, quando não tem mais jeito Quando mesmo. não tem jeito. O cara já tá na Europa. O cara tá no Alavés, ele vai ficar no Alavés. Sexto colocado brigando pela Liga dos Agora, o que o Campeões. São que tem Paulo algum precisa mercado, também não volta. é de goleiro. A diretoria do São Paulo precisa ir atrás de goleiro. Isso é uma das necessidades aí da. Também. Pois pagaram. Você acha que é ruim? Aliás, o Armani estava na época dando sopa. Vanderlei vem aí ou não? Jean. Quem que era melhor para resolver a situação do São Paulo? O Armani ou o Jean? Optaram pelo Jean. Eu acho que tinha que dar essa Tudo temporada bem. pro Jean. Pra ver. Pelo valor que. Deixa um pouco Pelo de valor. tempo. Pode dar Deixar mais pouco um de pouco. tempo. Pelo valor que foi comprado, um atleta novo de seleção. Tem que. Não pode descartar do. Jogar pela janela. Quem E sabe aí, tirar o Gabriel, você não Courtois falou do de São Real Paulo, Madrid, Gabriel? Eu vou na linha do Lian também. Acho que também não adianta ficar trazendo esse monte de jogadores. São Paulo já passou por outras experiências parecidas, né, Vanderlei? Trouxe o Prato, trouxe o Diego Souza, jogadores que... O Diego Souza, por exemplo, terminou a temporada massacrado pela torcida do São Paulo. Então, o São Paulo vai muito nessa linha de trazer jogadores mais veteranos, mais experientes. O Pablo é um bom jogador. Você sabe que o Nenê foi o cara que mais jogou no ano com a camisa de São Paulo? Foi. É o mais velho, né? É.